Informação importante: Yuri Alberto pediu para sair do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o tema e conta também quanto o Corinthians pretende pedir para vender Yuri Alberto, atacante que pediu para ser negociado. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que rolou na reunião entre Memphis Depay e integrantes da Gaviões da Fiel. Já um artilheiro e campeão pelo Corinthians segue com seu futuro indefinido. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E em meio a uma disputa pesada entre Corinthians e Palmeiras, Pedro Morelli segue barbarizando dentro de campo. O atacante de só 15 anos de idade, que defende o Timão, foi artilheiro e melhor jogador do pré-paulistão sub-17, que terminou com o título do Corinthians. A decisão aconteceu nessa quarta-feira e contra o Paulinense, na final, foram 2 gols e 1 assistência do atleta. O Pedro Morelli terminou essa competição com 9 jogos e 11 gols, tudo isso com 15 anos de idade. O grande problema é que o Morelli, que lá atrás era atleta do Corinthians, se mudou para a base do Palmeiras e foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians de novo no ano passado, acabou se envolvendo nessa grande treta entre Palmeiras e Corinthians. Recentemente os clubes se acertaram para que o Pedro Morelli permanecesse no Corinthians, mas com direitos federativos iguais, 50% para cada lado, direitos econômicos, perdão. Acontece que o Corinthians, quando recontratou o Pedro Morelli, prometeu 50% dos direitos à família, que não pretende abrir mão de seu percentual. Então, nesse momento, diante do impasse, ninguém sabe o que pode acontecer. Posso assegurar que o Pedro Morelli e seus pais não aceitam voltar para o Palmeiras. O Verdão também não pretende o retorno do atleta. O que ele quer é dinheiro. Ou então, exige que o Pedro Morelli seja dispensado pelo Corinthians, para que o Timão não tenha uma série de penalizações que já existiram nos últimos tempos. Você vai lembrar que o Corinthians foi, inclusive, excluído do movimento de clubes formadores. Ameaçou-se até a possibilidade de o Timão não disputar a Copa São Paulo de Juniores. E enquanto essa situação não se define, apesar de toda a crise envolvendo os clubes, Pedro Morelli segue barbarizando com a camisa do Corinthians. Atleta que já está na mira de outros times, que só aguardam a possibilidade de ele ser dispensado para que possa ser contratado. Informação importante no Corinthians: Yuri Alberto pediu para deixar o clube. E o anúncio foi feito pelo próprio centroavante, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, abre aspas para o Yuri. A minha vontade é buscar novos objetivos. Já foram 5 temporadas aqui. Eu conversei com o meu staff. O Diniz tem falado bastante comigo e conta sobre a minha importância pro grupo, mas é uma coisa que eu pedi para o André Cury, meu empresário. Nesse ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio, fecha aspas. Só para explicar e contextualizar essa declaração. O Yuri decidiu ir embora porque entende que aos 25 anos de idade, se não for negociado agora com clubes da Europa, dificilmente vai ter a oportunidade de jogar por lá. E ele lembra de uma série de outros casos, como por exemplo de Arrascaeta, que faz enorme sucesso com a camisa do Flamengo, mas vê cada vez mais as portas se fechando no velho continente por causa da sua idade. O Yuri descarta qualquer chance de se mudar do Corinthians para outro clube brasileiro. O objetivo dele, nesse momento, é encontrar um time no velho continente. Ele já foi alvo de várias sondagens e especulações. O grande problema é que o Corinthians é dono de só 50% dos direitos econômicos. Ou seja, precisaria haver uma proposta gigante para que o negócio valesse a pena. 40 milhões de euros, por exemplo, para que o Timão ficasse com 20%. Quando o Yuri Alberto vai a público e deixa clara a sua vontade de ir embora, ele tenta forçar o Corinthians a aceitar propostas eventualmente menores. Temporada atual do Yuri Alberto de 24 jogos, 6 gols e 5 assistências. Só para completar, registrar que na vitória contra o Barra, Fernando Diniz e Gabriel Paulista discutiram de forma feia. Gabriel Paulista em campo, o Diniz à beira do gramado, e o Diniz chega a dizer: levanta a mão de novo para mim para você ver. O clima ficou feio, mas depois tudo foi resolvido. Deixa eu fechar com uma informação importante sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile está sendo bastante criticado por ter usado um cartão do clube para comprar 2 celulares que ele deu de presente para atletas. Um deles para o Kaká, zagueiro que já nem está mais no Timão e cujo salário é acima dos 400 mil mensais. O Kaká teve seu celular furtado e para fazer uma moral com o Kaká, o presidente foi e comprou um celular de última geração pagando R$ 12.600 com dinheiro do Timão. O outro celular, um pouco mais barato, de R$ 6.600, foi entregue
para um jogador da base. O que você pensa sobre o Yuri Alberto, sobre os celulares de presente que o presidente corintiano deu? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que definiu o preço para vender Yuri Alberto. Você sabe, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o gol dele, Yuri Alberto veio a público para deixar bem claro que quer ser negociado na metade do ano. Até aí tudo bem, mas o Corinthians não pretende facilitar, até porque precisa vender jogadores por valores bons. O caso do Yuri Alberto é ainda mais complicado. O Timão tem só 50% do valor de uma venda futura, a outra metade pertence ao Zenit. Diante desse cenário, para que o negócio valha a pena, o Corinthians quer entre 20 e 22 milhões de euros. Vamos trabalhar com um número mais baixo de 20 milhões de euros. Isso significa que para comprá-lo, qualquer clube da Europa vai precisar desembolsar 40 milhões de euros. Ouvi do André Cury, representante do atleta, que a melhor proposta já apresentada ao Corinthians foi de 28 milhões de euros, o que garantiria ao Timão apenas metade desse valor. Algo absolutamente descartado. O André Cury chegou a me contar que Lazio, Fenerbahçe, Roma e o West Ham são os clubes que monitoram o Yuri Alberto há mais tempo e que Betis e Benfica até sonharam, mas acabaram descartando a negociação por causa do alto salário do Yuri Alberto. Além do custo elevado para comprá-lo, tem a questão dos 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Yuri. Ele ganha 1 milhão e 700, mas com todos os impostos, esse valor ao Timão supera com alguma facilidade 2 milhões de reais mensais. E essa história de que o Roger Guedes pode virar reforço do Cruzeiro, me deparei na tarde dessa quarta-feira com a notícia nas redes sociais. Uma conta que segue o Cruzeiro afirma que a Raposa tem a intenção de fechar com o Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso, até porque a fase do atacante no Al Rayyan do Catar é espetacular. Ele é artilheiro do time, considerado o craque do campeonato, e há inclusive um movimento para que ele se naturalize, para que quem saiba possa reforçar a seleção do Catar. De qualquer forma, é obrigação procurar os dois lados, representantes do atleta e também o Cruzeiro. Ninguém do staff do Roger Guedes quis se posicionar sobre o tema, embora a gente saiba que o salário dele é de 5 milhões de reais mensais. E o fato de ser absolutamente importante transforma o negócio em algo super difícil. Em relação ao Cruzeiro, a resposta que eu obtive de uma pessoa do departamento de futebol é que trata-se de uma grande mentira. Roger Guedes nunca fez parte dos planos. Confesso que até estranhei a demora para o Roger Guedes aparecer especulado em um clube brasileiro. Pode reparar que toda a janela da metade do ano e começam a colocar o Roger Guedes em um clube do Brasil. Não será no Cruzeiro, imagino que não será em nenhum outro clube. A volta do Roger Guedes deve acontecer um pouco mais para frente. E o Zenit promete uma nova proposta ao Corinthians por Mateuzinho. Nos últimos dias o clube russo ofereceu 7 milhões de euros, proposta recusada. A ideia é melhorar as condições para levar o Mateuzinho para a próxima temporada europeia. O campeonato russo está bem perto do fim e o Zenit voltou à liderança depois de vitória na rodada passada, acompanhada de uma derrota do Krasnodar. O Mateuzinho é tratado no Zenit como prioridade número 1, mas o Timão não tem a intenção de negociar, a menos que surja uma oferta bem melhor do que a atual. A impressão que se tem é de que vai ser muito difícil encontrar alguém para substituir o Mateuzinho, que tem jogado extremamente bem, foi dele inclusive um gol contra e um a favor na vitória por 3-2 contra o São Paulo. Importante registrar ainda que o Mateuzinho havia sido comprado do Flamengo por 25 milhões de reais. Só para completar, tem muita gente especulando que Mantuan, jogador revelado no próprio Corinthians e que é titular absoluto no Zenit, poderia ser envolvido nessa troca. Pro Corinthians, o negócio não vale. Se for para negociar atletas, o Corinthians precisará de bastante dinheiro, até por conta da condição financeira extremamente negativa. Cheguei a contar para vocês sobre o prejuízo de 131 milhões de reais registrado no mês de março. Isso sem falar em salários atrasados na carteira, algo bem pouco comum. Direito de imagem costumam atrasar com alguma frequência. Corinthians demorou algo na casa de 5 dias para fazer a quitação dos salários do mês passado. Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians nesta sexta-feira com animação total, né? Vários clubes sendo eliminados pela Copa do Brasil, inclusive um deles foi o Flamengo, né? São Paulo, além de Botafogo, enfim, muita situação legal, bastidores importantes aí pra vocês. Então, rapaziada, lembrar também que o Dorival fechou lá, né? Lá no São Paulo, tá? É novo técnico do São Paulo. Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações. Pra quê? Pra você sempre receber que possível as principais notícias do maior clube do Brasil, o Coringão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!